E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Aula 5, capítulo 3, é um capítulo novo. Agora, unidades de medida. Pessoal, esse capítulo é muito importante, porque a partir de agora nós vamos começar a fazer cálculo em ciências. Então vocês precisam aprender sobre unidades de medidas. Então, bora lá pessoal. Para começar, com o passar do tempo, o homem ele sentiu a necessidade de medir as coisas. Na pré-história, lá no passado, o homem ele era o quê? Ele era nômade, ele andava para esse destino, sem rumo, mas chegou um tempo que ele virou sedentário. Começou a construir casa, a caçar, a fazer fogo, ou seja, ele começou a sentir a necessidade de medir as coisas, medir essa lona, medir a madeira, medir a quantidade de comida, de alimento, de água, enfim. Com o passar do tempo, o homem começou a precisar a medir as coisas. Mas, e se eu te pedir aí para medir uma quantidade de água ou a altura de alguma coisa, o que será que você vai usar? Então, o que você vai usar para medir uma quantidade de água ou para medir a altura de alguma coisa? E aí, pensou? Bora lá! Existem aí diversos equipamentos de mensuração, ou seja, equipamentos de medida. Para medir, por exemplo, uma altura, eu posso usar uma trena, por exemplo, dependendo da altura que seja, ou uma régua, se for uma coisa pequena. Para medir uma comida, eu posso usar o quê? A balança para pesar. Para medir o tempo, eu uso o relógio. E por aí vai. Existem aqui diversos instrumentos de medição. Para medir a temperatura, eu uso o termômetro. Então, vai existir aí, o ser humano, ele inventou diversos equipamentos que podem mensurar, que podem medir aí as coisas que existem no mundo. E aí, para medir, pessoal, eles fizeram aqui, para medir os aparelhos, mas para medir as coisas, foi inventado aí o sistema métrico decimal, que é um sistema que vai nos ajudar aí a medir o mundo. O sistema surgiu na França logo após a Revolução Francesa. Recapitulando, ele surgiu aí logo após a Revolução Francesa, pessoal. Então, o sistema métrico decimal, ele surgiu aí logo após a Revolução Francesa. Esse sistema decimal, pessoal, ele tem como unidade padrão o metro, que significa o que mede. Então, esse sistema decimal tem como unidade padrão o metro, que significa o que mede. E por fim, medir é comparar duas grandezas da mesma espécie. Ou seja, medir, mensurar, quantificar é comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, se eu for medir aqui a altura do apagador e aqui do controle, eu vou comparar duas grandezas da mesma espécie, que no caso aqui é o que? A altura. Então, medir é comparar duas grandezas aí da mesma espécie. E aí, pessoal, com base nisso, logo após inventar o sistema métrico decimal, foi preciso também inventar um sistema comum de unidades de medidas, que são unidades em comum que o mundo vai usar aí para medir as coisas. O sistema funciona com diferentes opções de unidade. Então, cada unidade vai medir aí alguma coisa. Ele é fundamentado em suas subdivisões envolvendo grandezas conhecidas. Então, eu vou dar aqui várias grandezas, como comprimento, área, volume, capacidade, massa, enfim. Eu tenho aqui várias grandezas que vão medir aí várias coisas. Por exemplo, pessoal, como o metro ele é a unidade fundamental do comprimento, existem aí, evidentemente, os seus respectivos múltiplos e submúltiplos. Só voltando aqui, pessoal, cada grandeza dessas vai medir aqui alguma coisa. Então, por exemplo, o comprimento mede uma coisa, a área mede outra coisa, o volume outra coisa e por aí vai. Mas, pessoal, o metro ele é a unidade fundamental desse sistema. E vai existir aí no metro os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Por exemplo, um metro, ele aqui eu tenho um metro, eu tenho o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Esses aqui são os seus múltiplos. Já os submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ou seja, eu tenho o metro como unidade principal,
mas eu tenho os múltiplos e os seus submúltiplos, pessoal, que vão servir aí para medir outras coisas. E aqui eu tenho uma tabelinha que vai resumir para mim o que cada grandeza mede. Por exemplo, o metro ele mede o comprimento. O metro quadrado ele mede a superfície. O metro cúbico mede o volume. O litro mede a capacidade. O grama mede a massa. O tempo mede o tempo. O quilograma mede também a massa. O quilograma por metro cúbico mede a massa específica. O watt ele mede a potência e o fluxo de energia. E o Henry ele mede a frequência. Então eu vou ter aqui, pessoal, várias unidades de medida e o que cada um mede. E também vou ter, pessoal, a unidade. Por exemplo, para a grandeza metro, a unidade é m. Para a grandeza metro quadrado, a unidade é m ao quadrado. Para a grandeza metro cúbico, a unidade é m3. Para a grandeza litro, a unidade é 1L. E por aí vai. Para o grama é o G, para o tempo é o T, quilograma é o kg, quilograma por metro cúbico é o kg m ao cubo, Walter é o W e Henry é o Hz. Então, cada grandeza vai ter aí a sua unidade de medida. E aí, pessoal, vamos ver aqui um pouco sobre cada uma das principais grandezas. A primeira delas é o comprimento, pessoal. Como nós sabemos, o comprimento, a unidade principal é o metro. Então, m de metro. Tudo que vem depois de metro é maior do que o metro. Tudo que vem antes, ele é menor do que o metro. Ou seja, eu tenho um metro, tenho o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, isso aqui é o que vem depois do metro. E o que vem antes é o decímetro, centímetro e milímetro. Mas, professor, para que tanta unidade? Bora lá. Se eu tiver esse controle aqui, é mais fácil medir o controle em quilômetros ou em centímetro? Em centímetro. Porque o centímetro ele é usado para medir coisas pequenas. Já se eu quiser medir uma rodovia, uma BR, eu vou usar o quilômetro. Imagina só medir uma BR em centímetros. Então, cada dessas aqui, unidade, vai medir alguma coisa. Então, se eu quiser medir uma coisa grande, eu uso o quê? Decâmetro, octâmetro ou quilômetro. Mas se eu quiser medir uma coisa pequena, eu uso decímetro, centímetro ou milímetro. Professor, e o que são essas setas aqui? Bora lá, pessoal. Aqui, você pode transformar as unidades de medida. Se você tiver uma coisa em metro, você pode transformar em quilômetros, por exemplo. Como é que eu faço isso? Se você quiser sair de uma unidade menor para uma maior, você divide por 10. Então, se eu tiver em metros e quiser ir para decâmetro, eu divido por 10. Se eu tiver em metros e quiser ir para quilômetros, eu divido por 10 3 vezes. Por 10, por 10 e por 10. Então, sempre que você tiver em uma unidade e quiser ir para uma maior, você divide por 10 no caso do metro, do comprimento. Por exemplo, se eu tiver em centímetro e quiser ir para metro, eu divido por 10 duas vezes. Por 10, por 10. Então, toda vez que você tiver em uma unidade menor e quiser ir para uma maior, divide por 10. Agora, se você estiver em uma maior e quiser ir para uma menor, você multiplica por 10. Por exemplo, se eu estiver em metro e quiser ir para centímetro, eu multiplico por 10 duas vezes. Beleza? Então, aqui serve para a medida de comprimento. Então, no comprimento, quando eu quero transformar o comprimento em uma coisa maior, eu divido por 10. Em uma coisa menor, eu multiplico por 10. E isso é para comprimento, pessoal. Não esqueçam disso. Já para capacidade, eu também vou dividir e multiplicar por 10. Então, se eu tiver no litro e quiser ir para o quilolitro, eu multiplico por 10 3 vezes. E o oposto é a mesma coisa. Se eu tiver no litro e quiser ir para o ml, eu multiplico por quê? Por 10 3 vezes. Então, sempre que eu estiver em uma unidade e quiser ir para uma maior, eu divido por 10. Se eu quiser ir para uma menor, eu multiplico por 10. Agora, chegando na área, agora é por 100. Então, a gente viu que comprimento e capacidade, para converter, ou eu multiplico por 10 ou eu divido por 10.
Mas, pessoal, na área, eu vou multiplicar ou dividir por 100. Então, se eu estiver no metro quadrado e quiser ir para o quilômetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 3 vezes. Então, pessoal, se atentem a isso. Ó. Aqui é por 100, aqui é por 10. Comprimento e capacidade, você divide ou multiplica por 10. Já a área você multiplica ou divide por 100, pessoal. Então, por exemplo, se eu estiver no metro quadrado e quiser ir para o milímetro quadrado, eu vou multiplicar o quê? 3 vezes por 100. E aqui, por fim, pessoal, o volume é por 1000. Então, capacidade é 100 e volume é 1000. Então, se eu estiver no metro cúbico e quiser ir para o quilômetro cúbico, eu vou multiplicar por 1000, vou dividir por 1000 3 vezes. Por 1000, por 1000, por 1000. É a mesma coisa. Se você tiver numa menor e quer ir para uma maior, você divide por 1000. Para voltar, você multiplica por 1000. Então, se eu estiver aqui no metro cúbico e quiser ir para um milímetro cúbico, eu multiplico por 1000 3 vezes. Agora, se eu estiver no metro cúbico e quiser ir para o quilômetro cúbico, eu divido por 1000 3 vezes. Então, para ir de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico. De uma menor para uma maior, eu divido. Pessoal, o sistema internacional de unidade, ele é composto aí por 203 países, ou seja, 203 países, eles vão usar aqui o sistema internacional de unidades. E aí, pessoal, a mudança no sistema métrico decimal para o sistema métrico internacional ocorreu no ano de 1960. Ou seja, até essa década aqui, o pessoal usava o sistema métrico decimal. A partir desse ano, foi adotado o sistema internacional de medidas. E aí, a principal modificação ocorrida nessa situação foi a dos parâmetros utilizados. Assim, o sistema que utilizava grama, centímetro, segundo, passou a utilizar metro, grama e segundo. Então, o sistema métrico decimal, ele usava grama, centímetro e segundo. Já o internacional, ele usa metro, quilograma e segundo. Ou seja, aqui eu tenho um resumo das unidades básicas do sistema internacional de unidades e medidas, que é o metro para comprimento, o segundo para tempo, o quilograma para massa e o Kelvin para temperatura. Essas aqui, elas são as 4 unidades básicas do sistema internacional de medidas. Então, mais uma vez, metro para comprimento, segundo para tempo, quilograma para massa e Kelvin para temperatura. Então, no sistema internacional de medidas, essas aqui são as 4 unidades básicas usadas por 203 países, incluindo o Brasil. E aí, pessoal, além dessas, existem outras grandezas. Por exemplo, a velocidade, que é em metro por segundo, a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, corrente elétrica, que é ampere, e tensão, que é o volt. Então, além dessas 4 aqui, existem outras unidades e medidas do sistema internacional, que é a velocidade, a aceleração, a corrente e a tensão elétrica. Ok? E vamos agora aos exemplos de como calcular aí essas coisas. Eu mostrei para vocês aqui como que eu posso transformar uma unidade em outra. Beleza? Mas como que eu faço isso na prática, professor? Bora lá. Exemplo 1, pessoal. Vamos aqui para o exemplo 1. Exemplo 1. Temos aqui um cano com comprimento 1,5 metros. Então, o meu cano, pessoal, o comprimento dele vai ser o quê? 1,5 metros. Então, o comprimento do meu cano, ele está em metros. Ele é o quê? 1,5. Como podemos saber a sua medida em milímetros? Então, ele quer que você transforme de metro para milímetros. Então, ele deu o cano em metros, 1,5, e quer que você transforme o cano de metro para milímetro. Voltando aqui, pessoal. O metro, vamos lá no metro. O metro, ele está aqui, ó.
E eu quero ir para o quê? Para milímetro. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 3 vezes. Por 10 e por 10. Então, se eu vou multiplicar por 10 3 vezes, pessoal, isso é o que equivale a 1000. Porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, para transformar 1,5 metros em milímetro, eu multiplico 1,5 por 1000. Ou seja, 1000 vezes 1,5. Bora lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, eu vou ter que a minha transformação deu 1.500, o que, pessoal? Milímetros. Ou seja, para transformar de metro para milímetro, basta multiplicar por 1000. Eu peguei 1,5 e multipliquei por 1000, é igual a 1.500, pessoal. Aqui voltando, só para revisar. Eu estava aqui, cadê? No metro, eu queria ir para milímetro. Eu multipliquei por 10 3 vezes. Por 10, por 10 e por 10. Mas 10 3 vezes é igual a 1000. Então, resumindo, toda vez que eu estiver em metro e quiser ir para milímetro, eu pego um metro e multiplico por 1000, como eu fiz aqui. Agora, a segunda questão, pessoal. Bora lá. Segunda questão. Uma área possui dimensões 12 por 30, ou seja, ele tem 12 metros por 30 metros. Como esses dados podemos calcular a sua área em metro quadrado? Como vamos saber qual é o valor da área em centímetro quadrado? Ele dá aqui a unidade em metro. Ele me dá 12 metros e me dá 30 metros. Para calcular a área, eu vou multiplicar 12 vezes 30, que no caso dá 360 metros quadrados. Então, ele falou que a minha área é 360 metros quadrados. Ele quer saber como seria esse valor em centímetro quadrado. Ou seja, ele quer que eu transforme o metro quadrado em centímetro quadrado. Bora lá ver como é que a gente faz isso. Ó. Vamos ver aqui. Área. Daqui, medida de área. Eu estou no metro quadrado e quero ir para o centímetro quadrado. Ou seja, eu multiplico por 100 duas vezes. Por 100 e por 100. Só que 100 vezes 100, vamos ver quanto é aqui. Ó. Vamos ver quanto é 100 vezes 100. 100 vezes 100. Aqui dá 0, 0, 0, 0. Mais uma vez, 0, 0 e 0. E mais uma vez, 0, 0 e 1. Ou seja, eu vou ter aí o que, pessoal? 10.000. Então, eu vou ter que multiplicar 360 por 10.000. Então, toda vez que eu estiver no metro quadrado e quiser, pessoal, ir para o milímetro quadrado, eu vou multiplicar por 10.000. Então, eu vou pegar aí o meu número, que é 360, e vou multiplicar por 10.000. E só para resolver aqui rápido, vamos lá, pessoal. 0, aqui ó, 0, 0, 0, 0, 0. 0 vezes tudo dá 0. 6 vezes 0, 0, 0, 0, 0 e 1. 3 vezes 0, 0, 0, 0, 0 e 3. Baixando tudo, eu vou ter aqui a minha nova área em centímetro cúbico. Então, eu transformei aqui de milímetro cúbico, de metro cúbico para centímetro cúbico. Próxima questão, pessoal. Agora o exemplo 3. Agora é o quê? Com metro também. Uma caixa d'água possui volume de 10 metros cúbicos. Como podemos calcular o valor do volume em decímetro cúbico? Ou seja, ele me deu metro cúbico
e quer que eu vá para decímetro cúbico. Bora lá. Volume. Ele me deu metro cúbico e quer que eu vá para decímetro cúbico. Ou seja, para ir de metro para decímetro, eu multiplico o quê? Por 1000. Então, bora lá. Eu vou pegar aqui a minha quantidade em metro, que foi o quê, pessoal? Ele falou que era quanto em metro? 10. 10 metros e vou multiplicar por 1000. Então, bora lá. 0, 0, 0, 0. Uma vez 0, 0. Uma vez 0, 0. Uma vez 0, 0. Uma vez 1, 1. Então, se eu multiplicar aí 10 por 1000, eu tenho 10.000. Ou seja, eu vou ter aqui 10.000 decímetro cúbico. Então, toda vez, pessoal, que eu tiver aqui no metro cúbico e quiser ir para para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por quanto? Por 1000. E para finalizar a nossa última questão, bora lá. Essa requer, pessoal, um pouquinho mais de complicação. Bora lá. Temos uma caixa d'água com capacidade de 1000 litros. Ele me falou aqui que a caixa d'água equivale a 1000 litros. Eu tenho 1000 litros. Qual o valor dessa caixa d'água em metro cúbico? Ele quer saber o valor em metro cúbico. Como é que eu faço isso? Litro é de capacidade e metro cúbico é de volume. Como é que eu relaciono litro com metro cúbico? Para isso eu sei o seguinte, pessoal. Eu sei que 1 litro ele é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 1 litro é sempre igual a 1 decímetro cúbico. Ou seja, se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 1000 litros é igual a quê? A 1000 decímetros cúbicos. Isso é uma relação matemática de 1 para 1. Bora lá. Aqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1000 litros é igual a 1000 decímetro cúbico. Agora sim que eu tenho o decímetro cúbico, que é uma unidade de volume, eu vou lá. Ele quer que eu transforme em metro cúbico. Então, pessoal, se eu tenho aqui decímetro cúbico, para ir para metro cúbico, eu faço o quê? Ó, eu vou dividir por 1000. Então, para ir de decímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 1000. Então, eu vou dividir aqui 1000 decímetro cúbico por 1000. 1000 por 1000 é igual a 1. Ou seja, eu tenho 1 metro cúbico. Eu transformei aqui 1 litro, 1000 litros em metro cúbico. Então, o valor é igual ao que, pessoal? A 1. No final, 1000 litros equivale ao que? A 1 metro cúbico. E para finalizar, pessoal, temos aqui algumas medidas microscópicas, ou seja, eu não consigo medir, pessoal, tudo com quilômetro ou com quilograma, por aí vai. Existem aí outras medidas que são usadas em outros países, por exemplo, Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, a gente usa aí quilômetro ou metro para medir o comprimento. Lá eles usam o pé, a polegada e a jarda. Então lá nos Estados Unidos eles não usam o metro ou o quilômetro, eles usam a milha, a polegada, o pé, a jarda. Por exemplo, o galão é para medir volume. Aqui nós temos o litro para medir o quê? A massa. E por aí vai, pessoal. Aqui é milha, comprimento. Então, lá nos Estados Unidos, eles não usam quilômetros, eles usam o quê? A milha para medir o comprimento. Então, aqui só para informação, existem aí outras unidades e medidas que nós não usamos, mas também que outras pessoas usam em outros países. E para terminar, é hora aí do resumo e da revisão, pessoal. Bora lá. Nós sabemos que o ser humano ele sentiu necessidade de medir as coisas. Para isso, ele criou um sistema de medidas com várias grandezas: área, volume, capacidade, massa, peso. E as suas principais grandezas do SI é o quê? O metro, o segundo, o quilograma e o Kelvin. Então,
Aqui são as principais unidades do Sistema Internacional de Medidas. E para finalizar, é necessário realizar cálculos matemáticos para transformar as unidades de medidas. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula e façam atividades.